venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Ernest Shackleton nasceu na Irlanda, filho de um médico. Ele era um ávido leitor e, como resultado da leitura, desenvolveu um forte senso de aventura. Embora seu pai tivesse grandes aspirações de ver seu filho tornar-se um médico, Ernest tinha outras ideias. O desejo de explorar o levou a alistar-se à Marinha Mercante. Com apenas 24 anos de idade, já era um marinheiro mestre. Shackleton tinha o desejo de explorar os polos da Terra, especialmente o Polo Sul. E em 1902, Shackleton, juntamente com um colega explorador, Robert Falcon Scott, estabeleceram um recorde por chegar bem próximos ao Polo Sul. Shackleton teve várias outras explorações para o Sul, mas a mais famosa delas é a Expedição Transantártica de 1914. O objetivo era atravessar a Antártica. A aventura exigia duas equipes, uma para fazer a viagem e outra para levar os suprimentos necessários para uma viagem bem-sucedida. Shackleton partiu para essa fantástica viagem no barco chamado Endurance. À medida que o Endurance se aproximava da Antártida, o barco foi cercado e finalmente totalmente bloqueado pelo gelo. Eles esperavam resistir àquele perigo e aguardar o degelo da primavera para continuar a jornada. No entanto, o gelo pressionou cada vez mais o Endurance, até que finalmente o casco se quebrou. Shackleton e sua tripulação foram forçados a abandonar o navio, e o Endurance finalmente afundou. Durante 2 meses, o grupo se acampou em calotas de gelo na esperança de que seriam direcionados para a Ilha Paulet. A Ilha Paulet proveria refúgio para eles e segurança, pois ela estava ao longo de uma rota de transporte que era bastante utilizada. No entanto, esses planos foram frustrados. A calota de gelo em que eles estavam começou a quebrar e o grupo foi forçado a entrar em seus botes salva-vidas e acabaram indo parar na Ilha Elefante. Por ser uma ilha remota e longe de qualquer rota de navegação, Shackleton sabia que se sua equipe ficasse presa ali na Ilha Elefante, não haveria qualquer chance de resgate e a morte seria certa. Ele sabia que precisava se arriscar, precisava fazer algo fora do comum para salvar os seus homens. De forma que ele decidiu que levaria 5 homens com ele e partiu para a ilha Geórgia do Sul em um barco de 6 metros, na esperança de obter a ajuda de que eles precisavam. Deixando 22 homens para trás, ele deu-lhes uma promessa. Prometeu que voltaria para levá-los para casa. Em um momento e circunstância de total desespero, Shackleton prometeu que iria retornar. Desesperança. Nós vivemos em um mundo que parece oferecer muito pouco em termos de esperança. Nós olhamos ao redor e o mundo de hoje parece estar desmoronando. Guerras e revoltas em toda parte. A fome e a escassez de alimento continuam ainda sem solução. Uma economia que parece estar beirando a implosão total. A polarização geral da sociedade. E a pergunta, o que fazer? Esta situação desesperadora me faz lembrar de um evento na Bíblia. No Evangelho de João, o apóstolo compartilha a experiência dos discípulos pouco antes de Jesus ser preso e eventualmente morto. Os discípulos tinham acabado de ter sua última refeição com Jesus. Ele estava tentando prepará-los para tudo o que estava prestes a acontecer. Em João capítulo 13, verso 31 a 35, está registrado. João 13, 31 a 35. Disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco.
Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu vô-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Este ensinamento deixou os discípulos de Jesus confusos. Para onde estaria indo o Mestre? Por que é que ele tinha que partir? Por que eles não poderiam ir com ele? E Pedro, em seu estilo bem proativo, envolveu Jesus num diálogo que nós encontramos nos versos 36 a 38 do mesmo capítulo 13 de João. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Você pode imaginar que golpe esmagador foi para Pedro ouvir isso? Jesus era o seu mestre e Pedro tinha passado 3 anos e meio com ele. Pedro desejava estar o mais perto possível de Jesus. Ele queria fazer parte do ciclo de amigos íntimos de Jesus. E agora, Jesus diz para ele que ele vai trair o seu amado mestre. Naquela noite, enquanto Jesus tentava prepará-los para os próximos eventos, eles ficaram confusos e não entenderam nada. O que Jesus poderia fazer? Ele deu palavras de conforto que eles poderiam mais tarde recordar e talvez assim compreender o desenrolar dos acontecimentos. Palavras que trariam segurança em meio à incerteza. Ouça as palavras de Jesus em João, capítulo 14, versos 1 a 3. João 14, 1 a 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Você consegue ouvir a amorosa voz de Jesus tentando confortar Pedro e os seus discípulos? Os discípulos perturbados com Jesus prevendo a sua morte e Pedro perturbado pela profecia de que negaria o Mestre. Mas todos recebem de Jesus esperança. E qual é a esperança que Jesus oferece? É a esperança na segunda vinda. Esperança de que, embora Jesus estivesse partindo, ele voltaria. A segunda vinda de Jesus é a esperança de cada ser humano nesta terra. A segunda vinda de Jesus pode ser a sua esperança hoje. Em meio a todos os problemas, a todos os tipos de dificuldade, a cada desafio enfrentado nessa vida, a esperança para o impotente planeta é o retorno de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo tem a dizer as seguintes palavras em Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Tito 2, 11 a 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Note que Paulo refere-se à segunda vinda como a bem-aventurada esperança. Por que a segunda vinda nos dá esperança? Bem, vamos primeiramente entender o que significa esperança. De acordo com o dicionário Random House, esperança é definida como a sensação de que o que é desejado pode ser obtido ou que os eventos esperados vão ocorrer. Jesus aqui está querendo nos assegurar de que as coisas vão dar certo. Mas como assim?
João capítulo 3,16 tem a resposta. Esse é um verso bastante conhecido, João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê terá a vida eterna, mas lendo o versículo seguinte, nós temos ainda mais esperança e conforto. O versículo 17 diz o seguinte do capítulo 3 de João. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Observe que Jesus foi enviado para salvar o mundo, não para condená-lo. Muitas vezes o cristianismo apresenta a ideia de que Deus está lá em cima, em algum lugar, com um olhar atento, esperando você fazer apenas um movimento errado para te pegar. Mas Jesus não é assim. Jesus não veio com a intenção de condenar as pessoas. Ele não veio para destruir as pessoas. Jesus veio para salvar você. E Ele está voltando para levar você para casa com Ele. Você se lembra das palavras que Jesus falou em João 14? Não se perturbe o coração de vocês. Pode ser que haja uma grande decepção em sua vida, pode ser que você esteja enfrentando desafios inesperados. Talvez você esteja lutando contra um câncer, talvez você esteja passando por um divórcio ou talvez a vida pareça estar pressionando você de todos os lados. Jesus se aproxima de você e diz, não fique aflito, filho, não fique aflito, minha filha. Não se perturbe o seu coração. Por quê? Porque Jesus diz, creia em mim, creia em Deus, creia em mim também. E na sequência, Jesus promete que no céu há muitas moradas. Algumas versões mais modernas da Bíblia dizem há muitos quartos, há muitos aposentos. A promessa aqui não está baseada em riquezas materialistas, mas em proximidade. Proximidade de Jesus. Jesus promete que foi para o céu para preparar um lugar para você. Não um você generalizado, mas para você individualmente. De fato, quando você ler esse verso novamente, por que não usar o seu nome em lugar de você? Jesus foi preparar um lugar para mim e um lugar para você. Esse é o lugar onde Ele vive e você pode viver lá também. Este foi o propósito da primeira vinda de Jesus, preparar o caminho para nós nos reunirmos com Ele para sempre. Mas todos nós enfrentamos um problema enorme. Veja o que Romanos capítulo 6, verso 23 diz. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. E depois, Romanos capítulo 3, verso 23, um pouquinho antes, enfatiza ainda mais esse problema. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso não nos dá uma boa perspectiva para o futuro. O salário do pecado é a morte, todos pecaram. Nosso destino parece mesmo sem esperança. Mas sabe, eu não li a última parte de Romanos 6, 23. Vamos voltar a Romanos 6, 23, porque o texto continua dizendo algo muito importante. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que Jesus está voltando, para dar-nos o cumprimento pleno da promessa de vida eterna. É por isso que Jesus pôde dizer em João 14, versos 1 a 3, E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Você ouviu bem? Ele diz, virei outra vez. Agora, deixe-me compartilhar com você algumas ideias acerca dessas palavras que nos darão uma esperança ainda mais firme. Nós lemos virei outra vez. Nós sabemos que no português essa frase está num tempo futuro. No entanto, na língua original não é assim. Como você deve saber, o Novo Testamento não foi escrito originalmente em português. Foi escrito em grego. E em grego, o texto está escrito no tempo presente. Então veja bem, quando João escreveu essas palavras, ele empregou uma técnica gramatical, e talvez você não estivesse preparado para a aula de gramática hoje, mas
É verdade que ele usou uma técnica gramatical chamada de presente futurista. E o que significa isso? O autor pode escrever algo no tempo presente, mas com uma conotação futura, para transmitir que o evento era tão certo, tão definitivo, que era para ser escrito como se ele já estivesse acontecendo ou tivesse acontecido. João estabelece a garantia de que Jesus está voltando. E lembre-se, ele está vindo para mim e está vindo para você. Na verdade, ele preparou um lugar para você, ele preparou um lugar para mim. Mas o que tudo isso significa? O que quer dizer tudo isso? Bem, amigo, Jesus ama tanto você que ele quer passar a eternidade com você. Mas a questão hoje é, quer você passar a eternidade com ele? Ele dá a você liberdade de escolha. E o que é que você vai decidir? Jesus quer você lá no céu. Ocorre que hoje em dia muitas pessoas não consideram mais as palavras da Bíblia como de importância. Alguns até se divertem fazendo piada deste livro e muitas pessoas têm desconsiderado as promessas da segunda vinda de Jesus. Mas isso não deve nos surpreender. Pedro alertou-nos quase 2000 anos atrás, em sua segunda carta, no capítulo 3 e nos versos 3 e 4, o seguinte. 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Sabendo isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Um escarnecedor é alguém que ridiculariza as coisas e que não acredita nelas. Pedro avisa que pessoas haverá que farão exatamente isto. Vão ridicularizar aqueles que acreditam na segunda vinda de Jesus. Eles dirão que a terra sempre existiu e continuará a existir sem qualquer interrupção. Eles dirão, Jesus não está vindo, você é bobo, você é tolo de acreditar nesses contos de fadas. Mas, amigos, basta ler e ouvir o noticiário e nós percebemos o tumulto que existe nesta terra. Paulo escreveu as seguintes palavras em Romanos, capítulo 8, versos 20 e 22. Romanos 8, 20 e 22. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Todo o planeta inteiro está sujeito à maldição do pecado e toda a agitação no mundo que vemos hoje é a própria terra gemendo para ser libertada pela volta de Jesus. Tudo o que acontece à nossa volta aponta para a breve volta de Jesus. Mas espere, esses escarnecedores, será que eles têm um pouco de razão? Porque afinal já faz 2000 anos, ou quase 2000 anos, que Jesus fez essa promessa. Mas observe novamente o que Pedro diz em sua segunda carta, no capítulo 3 e nos versos 8 e 9. 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Para Deus, o tempo é irrelevante. Ele não está limitado como nós estamos em relação ao tempo. E o mais importante é que a Bíblia diz que Jesus não está atrasado e nem relaxado em relação à promessa de sua volta. Mas ele é longânimo. Essa é uma palavra talvez um pouco antiga, mas ele é muito especial porque expressa uma paciência extraordinária. Por que é que Jesus é tão paciente? Por que é que ele não voltou ainda? Porque ele não quer que ninguém se perca. Jesus veio a esta terra para que ninguém tenha que morrer eternamente, mas para que todos se arrependam e sejam salvos.
Ernest Shackleton e seus 5 homens deixaram a Ilha Elefante e partiram para a Ilha Geórgia do Sul. Consciente das grandes dificuldades que enfrentaria em sua viagem náutica de 1.800 milhas, Shackleton levou consigo somente 4 semanas de suprimentos. Ele sabia que a equipe não iria sobreviver mais tempo que isso. Eles precisavam fazer a ida e a volta naquele tempo. Através de mares traiçoeiros e de uma tempestade que produziu ventos fortes o suficiente para afundar um barco de até 500 toneladas, a tripulação de Shackleton finalmente chegou à ilha Geórgia do Sul. Depois de chegar às margens da ilha, Shackleton e parte de sua equipe ainda tiveram que caminhar mais de 50 quilômetros para chegar até a estação de caça às baleias. Shackleton sabia que muitas vidas dependiam dele e a estação de caça às baleias era a única parte da ilha habitada. Depois de finalmente chegar a essa estação, Shackleton reuniu uma outra equipe, agora para a missão de resgate. E aí então veio a tarefa mais difícil: voltar à Ilha Elefante para cumprir a promessa que ele havia feito. 4 meses depois de deixar a Ilha Elefante, Shackleton retornou para salvar os seus homens. Por vezes, alguns desses homens devem ter se perguntado se ele estava realmente voltando. Eles devem ter se perguntado se ele iria realmente cumprir a promessa que havia feito. No entanto, nenhum membro da tripulação de Shackleton morreu. Todos foram salvos. Embora eles tenham perdido o navio Endurance, cada um dos membros da tripulação resistiu até o fim. Shackleton cumpriu a sua promessa e, por isso, foi proclamado herói. Jesus fez uma promessa. Ele prometeu que está voltando outra vez. Ele está vindo para levar os seus filhos para casa. Esse lar, retratado no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e nos versos 1 a 5, diz assim. Apocalipse 21, versos 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que do céu descia da parte de Deus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Não haverá mais sofrimento nem dor. Todas as coisas serão renovadas, tudo funcionando da maneira como foi originalmente planejado. Tudo perfeito. Perfeita harmonia, perfeita paz. Isto é o que Jesus quer para você e para mim. Isso é o que Ele prometeu? Será que hoje você gostaria de pedir para Jesus entrar em seu coração e segui-lo inteiramente? Jesus quer levá-lo para o lar. Ele diz as seguintes palavras registradas em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta do seu coração hoje, mas será que você vai deixá-lo entrar? Seja qual for a sua situação hoje, Jesus quer encorajá-lo. Ele quer dar-lhe esperança. Será que você está enfrentando uma doença? Jesus diz: não se perturbe o seu coração. Será que você está enfrentando desafios conjugais no seu lar? Jesus quer dar segurança a você. Você está enfrentando algum problema no local de trabalho? Jesus estende a mão para ajudar você. O que quer que você esteja enfrentando hoje, agora, neste planeta, sem solução e sem amparo, Jesus dá esperança para você. Hoje, portanto, eu convido você a se apegar a essa esperança da breve volta de Jesus. Hoje mesmo é a sua oportunidade para convidá-lo a entrar em seu coração e a oportunidade que você tem de comprometer-se com Ele para sempre. Jesus convida você hoje
E as palavras de Jesus estão registradas em Mateus 11, 28 e 29. Este é o convite do Mestre. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vamos orar. Deus poderoso, muito obrigado pela promessa da volta de Jesus, porque essa promessa nos enche de esperança, Senhor. Muito obrigado porque sabemos que esta terra não é o nosso destino final. E ajuda agora cada pessoa que me ouve a ter resolvidos todos os seus problemas, as suas dúvidas, incertezas e angústia. E que juntos aguardemos a volta de Jesus, essa bendita esperança. Em nome de quem nós te pedimos. Amém. Pois é, infelizmente passou muito rápido, mas chegou ao final mais um programa do Está Escrito Canadá. É sempre um privilégio ter você aqui conosco. E lembre-se que não importa onde você esteja, em qualquer lugar do planeta, você pode acessar o nosso website, estaescrito.ca, e também o nosso canal do YouTube, youtube.com/estaescritocanadá. Lá você pode ver e rever os nossos programas todos. Obrigado pela sua companhia, espero tê-lo de volta aqui. É sempre um privilégio ter você. Mas até lá, até o nosso próximo programa, lembre-se, não se esqueça que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.